A história do milionário que quis ajudar um mendigo negro era uma manhã iluminada e quente na costa, e a mansão de Victor parecia um castelo de conto de fadas, com janelas que brilhavam ao sol e o barulho das ondas quebrando nas rochas. Tudo parecia perfeito, mas o que poucos sabiam era que atrás daquela fachada glamourosa havia um homem perseguido por seus próprios demônios. Victor, um magnata da tecnologia, havia se isolado do mundo após uma tragédia que transformou sua vida em um labirinto de solidão. Ele se dedicava apenas a Léo, seu filho de 5 anos, uma criança cheia de alegria e curiosidade. O riso do menino enchia a casa, mas Victor mantinha seu coração trancado, temendo a dor de perder novamente. Então, um dia fatídico, tudo mudou. Um médico com um olhar severo entrou na casa e, com palavras que cortaram o ar como um golpe, diagnosticou Léo com uma doença rara, um nó na garganta, um aperto no peito. A cura era possível, mas o tratamento, esse era um luxo que pouco. Ao ver a tristeza nos olhos de Victor, uma ideia audaciosa surgiu em sua mente. Ela precisava arrecadar fundos. Mas como? A mansão estava repleta de riquezas, mas Victor se recusava a ver além de sua dor. Ao sugerir eventos, campanhas e até uma vaquinha online, Amanda se deparou com a resistência de Victor. "Ninguém vai querer saber, Amanda! Esqueça isso!" Ele disparou, a raiva e o desespero disfarçados em sua voz. A tensão no ar era palpável, mas algo a impulsionou. O olhar esperançoso de Léo, que sonhava com brincadeiras, risadas e saúde. Com uma força inesperada, Amanda começou a trabalhar em seu plano, desafiando não só Victor, mas também suas próprias inseguranças. As semanas se tornaram um turbilhão emocional. Junta-se a pequenos comerciantes, idealistas e até estranhos dispostos a ajudar. Amanda começou a criar uma rede. Enquanto isso, momentos inesperados de vulnerabilidade brilharam entre ela e Victor. Em conversas curtas, algo se transformava entre eles. Ele e a... Poderiam esses dois corações tão diferentes encontrar um caminho juntos? E se Amanda conseguisse unir as pessoas em torno de uma causa maior, o que isso diria sobre eles? Enquanto o tempo se esgotava e as doações aumentavam lentamente, a conexão entre eles se tornava mais forte, porém também mais complexa. Victor estava prestes a descobrir que seus medos não só afetavam sua vida, mas também o futuro de Léo. Amanda se perguntava se seu amor por Léo e seu desejo de ajudar poderiam finalmente romper as barreiras que cercavam o coração de Victor. Desafiados a enfrentar suas fraquezas, ambos estavam prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também a vida de um pequeno menino que apenas queria viver. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você... Amanda estava organizando um torneio beneficente no jardim da mansão, cercada por flores coloridas e um som alegre de risadas de crianças. Mas quando o telefone dela tocou, um frio percorreu sua espinha. Era o médico. "Desculpe interromper, mas precisamos falar. É sobre Léo." O mundo de Amanda desabou. Com um nó na garganta, ela despediu-se rapidamente dos convidados. Enquanto corria para dentro da casa, seu coração pulsava. O que poderia ser tão urgente? Ao atender o telefonema, uma revelação chocante atingiu-a como um soco no estômago. "Léo não é apenas uma criança doente", disse o médico, a voz grave e sem emoção.
Ele pode ter uma condição hereditária. E há algo mais que você precisa saber sobre o pai dele. Amanda mal conseguiu articular palavras. O que? O que você está dizendo? Ora, Victor não é quem você pensa. O histórico médico que ele forneceu não é completo. Existem doenças na família que ele escondeu. Você precisa saber que há riscos sérios para Leo. As palavras do médico ecoaram na cabeça de Amanda, injetando uma mistura de medo e raiva. Como Victor pôde esconder isso? O que mais ele não estava dizendo? O desejo de ajudar Leo agora se misturava a um sentimento de traição. Amanda sentiu sua visão embaçar. Precisava de Victor. Mas ela não poderia esquecer aquilo. Aquela revelação estava pronta para mudar tudo. O céu estava cinza quando ela teve coragem de confrontá-lo. O dia seguinte trouxe uma nova tensão, uma expectativa pesada pairando no ar. E o sorriso que antes fervilhava na casa se tornara uma sombra. Victor, nós precisamos conversar. Amanda falou, a voz firme, mas quebrando sob a pressão da emoção. O olhar de Victor se endureceu. Você tá agindo de forma estranha, Amanda. O que aconteceu? Eu falei com o médico. Ele me disse que você escondeu informações sobre a saúde de Leo. As palavras saíram de sua boca como facas. Como você pôde? A expressão de Victor mudou, uma máscara de desespero misturada com raiva. Você não entende. Eu não queria que nada disso afetasse você ou Leo. A dor. Eu não podia olhar para isso, mas a raiva e a mágoa queimavam em Amanda. Você acha que isso é sobre você? Leo precisa de você, da verdade. Não podemos lutar por ele com segredos. A tensão subiu. Os dois se encararam como gladiadores prontos para a batalha. Era um momento de fraqueza, revelando feridas abertas. No fundo, Amanda sabia que poderia perder tudo ao colocar toda a verdade na mesa. Você não tem direito de me julgar! Victor gritou, sua voz ecoando pelas paredes da mansão. Uma batida inesperada na porta interrompeu a discussão. Amanda e Victor se viraram, confusos. Abrindo a porta, um homem de aparência cansada, com roupa simples e uma expressão de determinação entrou. Victor, eu sou Daniel e venho falar sobre Leo e sobre um passado que ninguém conhece. A atmosfera ficou elétrica. O olhar de Victor se tornou um misto de reconhecimento e pavor. O que você está fazendo aqui? Daniel respirou fundo e a tensão se intensificou. É hora de você saber a verdade. As revelações estavam prestes a iniciar uma avalanche emocional. Uma reviravolta que mudaria o destino de Leo, de Victor e de Amanda para sempre. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história aparentemente perfeita? O que cada um deles teria que enfrentar para salvar o menino? Amanda sentiu uma onda de incertezas. O futuro estava prestes a desmoronar em suas mãos. A atmosfera ficou elétrica. O olhar de Victor se tornou um misto de reconhecimento e pavor. O que você está fazendo aqui? Daniel não hesitou. É hora de você saber a verdade. Ele deu um passo à frente, e o silêncio profundo se instalou. Cada um dos presentes segurava a respiração, como se a expectativa pudesse rasgar o ar. Sobre Leo. Daniel pronunciou o nome com um peso que fez Victor estremecer. Leo não é só seu filho. Ele é filho de outro homem. As palavras caíram como uma bomba. Amanda não conseguia processar. A realidade se fragmentou em pedaços. Victor estava estático, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele forçou a voz, mas os medos antigos dançavam em seu olhar.
Léo é fruto de um relacionamento que você tentou esquecer. Daniel respirou fundo e continuou, a voz baixa, mas intensa. A mãe dele era minha irmã. Ela morreu. E você nunca me contou a verdade. Uma onda de choque varreu a sala. O que estava acontecendo? Amanda sentia o chão se abrir sob seus pés. Victor houve um instante de silêncio absoluto, antes de deixar escapar um grunhido de incredulidade. Isso não é verdade. É sim. E você sabe disso. A doença que Leo tem é hereditária. Você também pode ser portador da condição, Victor. O grito de Daniel foi como um grito de socorro, uma súplica para que a verdade emergisse. As palavras paiavam no ar, pesadas. Victor levou a mão ao rosto e o desespero tomou conta. Como? Você teve coragem de voltar? Eu voltei porque Leo precisa de você. Ele precisa saber quem você realmente é. Estando longe de mim, você nunca poderá protegê-lo da verdade. A voz de Daniel tremia, mas havia determinação em cada sílaba. Era um ciclo fechado de dor e segredo, um labirinto que parecia não ter fim. Amanda estava em choque. Um sentimento de traição a invadiu, misturado a uma estranha compaixão por Victor. Ele sempre havia sido forte. Agora era um homem quebrado. Você mentiu! Você escondeu tudo isso de mim! Victor quase chorou, o rosto distorcido em uma expressão de dor e culpa. Por que você não me disse antes? Eu não sabia! Estava fora do país! E quando voltei, você havia se cercado de segredos que nem eu consegui quebrar. A tensão aumentou. Amanda estava paralisada. O que deveria fazer? Era amor por Léo? Por Victor? Um amor construído em bases de mentiras e traições. Você não pode manter Léo longe da verdade por mais tempo. Daniel continuou. Ele merece conhecer a própria história. Merece a chance de lutar. Mas não está sozinho, Victor. Você precisa olhar para ele, encará-lo como seu próprio filho. Ele pode ser a única esperança em sua vida, ou a sua maior dor. As palavras de Daniel reverberaram na sala, e Victor parecia se afundar em seu próprio caos. Mas algo dentro de Amanda disparou. Se Léo é seu filho, Victor, então isso significa que estamos enfrentando essa doença juntos. Precisamos procurar ajuda, juntos. Mas o olhar de Victor encontrou o de Amanda, e ela viu algo que a fez recuar. Uma sombra de medo, um homem despedaçado. Amanda, eu não sei se posso fazer isso, se posso ser o pai que ele precisa. E nesse momento, tudo se desfez. Os ecos de segredos e mentiras, restrições e responsabilidades dançavam ao redor deles. Amanda não sabia de quem confiar. Daniel parecia ser a última ancla numa tempestade. Então, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. Um grito de Léo, vindo de fora da casa. A intensidade do som ressoou como um alarme. Algo estava errado. Os corações disparados. As revelações ficaram em segundo plano. Amanda disparou para a porta e assim que abriu, um frio cortante correu ao longo de sua espinha. Léo estava lá, mas não estava sozinho. Ao lado dele, um desconhecido. Alguém que parecia ter trazido a tempestade junto consigo. Quem é você? Amanda perguntou, a voz tremendo. O estranho soltou uma risada baixa e sardônica. Sou a pessoa que pode te ajudar a descobrir tudo. As palavras ecoaram e a escuridão se aproximou. O que mais estava escondido nessa história? O que mais eles teriam que enfrentar? Léo estava ali, com uma expressão confusa e assustada, ao lado de um homem desconhecido que parecia ter saído de um pesadelo. O olhar de Amanda se fixou nele, um misto de medo e curiosidade. Quem é você? Ela perguntou de novo, a voz tremendo.
Sou a pessoa que pode te ajudar a descobrir tudo. Ele repetiu com um sorriso torto. Havia algo no fundo do olhar dele que a fazia sentir um frio na espinha. Victor se aproximou, instintivamente protetor. Afastem-se dele, Amanda. Não sabemos quem ele é. Mas a curiosidade de Léo o impulsionou para frente, ignorando o aviso do pai. Eu só quero saber. Quem é você? Léo perguntou, confuso. Meu nome é Daniel, o estranho respondeu, sem tirar os olhos de Victor. E você é mais importante do que pode imaginar. A tensão era palpável. O coração de Amanda disparava. Havia um segredo ali. Algo que ainda não tinham visto. E o silêncio parecia gritar. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer, Victor. Daniel insistiu, sua voz baixa agora, quase um sussurro. Eu não sou apenas um estranho. Eu sou parte da família. Os olhos de Victor se estreitaram. Parte da família? O que você está dizendo? Daniel deu um passo à frente e o ar ficou denso. Léo é seu filho, mas não somente isso. Ele é o que restou de um passado que você tentou esquecer. Um passado que continuará te assombrando até você enfrentar. Amanda olhou de um para o outro, sem entender. O que isso significa? Significa que Léo tem mais do que um problema de saúde, Daniel disse, o tom grave. Ele pode carregar uma herança que você não conhece. Uma herança que poderia mudá-lo para sempre. Victor se fechou, um pânico crescente em seus olhos. Pare de falar! Você não sabe do que está falando. Mas eu sei, e é por isso que voltei. Léo precisa de proteção. E mais importante, precisa saber quem ele realmente é. Daniel estava fervendo de emoção, a frustração transparecendo. Amanda sentiu um nó na garganta. Você está falando de quê? Doença hereditária? Que tipo de herança é essa? Um tipo obscuro, Daniel respondeu, agora visivelmente nervoso. Ele respirou fundo, encarando Victor. Léo pode ser portador de algo que lhe foi passado. O mesmo que deitou minha irmã no caixão e corre na sua família também. As palavras escorregaram pela sala, frias e pesadas. Amanda se sentiu tonta. Como assim, que doença? Daniel hesitou, mas no fundo dos olhos havia uma determinação. Um tipo raro de câncer. É hereditário. Se não houverem intervenções a tempo, Léo pode ser gravemente afetado. Victor hesitou, como se tivesse sido atingido por um raio. Não, isso não pode ser verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de raiva e dor. É verdade, Daniel insistiu, tom enfático. E por isso eu voltei. Para ajudar Léo a saber a verdade antes que seja tarde demais, antes que esse segredo o destrua. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar. Léo, que tinha escutado tudo, olhou para eles com um desapontamento feroz. Por que estão mentindo para mim? O que vocês não estão me contando? As palavras do menino caíram como pedras. Amanda teve uma sensação de que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais havia por trás de todas aquelas mentiras? É claro que havia mais segredos, havia mais da história que eles não conheciam. Léo, não é isso que parece. Amanda tentou dizer, mas as palavras morreram na garganta. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar de novo. Mas antes que pudessem explicar, um som enfurecido e ensurdecedor fez com que todos se virassem. A porta da mansão se abriu com um estrondo, deixando entrar uma figura familiar, com os olhos brilhando de raiva e determinação. Era Clara, a assistente de Victor, que havia estado em silêncio até então. Chega!
Eu não posso permitir que isso continue. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. As palavras dela flutuaram no ar, dilacerando a tensão como um raio. É como se um novo turbilhão de segredos tivesse sido convocado. Cada olhar trocado ali era uma nova faceta de um quebra-cabeça sombrio. Clara, o que você sabe? Victor perguntou. A voz quase em um sussurro. E nesse momento, Amanda soube. A atmosfera ficou elétrica. O olhar de Victor se tornou um misto de reconhecimento e pavor. O que você está fazendo aqui? Daniel não hesitou. É hora de você saber a verdade. Ele deu um passo à frente e o silêncio profundo se instalou. Cada um dos presentes segurava a respiração, como se a expectativa pudesse rasgar o ar. Sobre Léo, Daniel pronunciou o nome com um peso que fez Victor estremecer. Léo não é só seu filho, ele é filho de outro homem. As palavras caíram como uma bomba. Amanda não conseguia processar. A realidade se fragmentou em pedaços. Victor estava estático, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele forçou a voz, mas os medos antigos dançavam em seu olhar. Léo é fruto de um relacionamento que você tentou esquecer. Daniel respirou fundo e continuou, a voz baixa, mas intensa. A mãe dele era minha irmã. Ela morreu e você nunca me contou a verdade. Uma onda de choque varreu a sala. O que estava acontecendo? Amanda sentiu o chão se abrir sob seus pés. Victor houve um instante de silêncio absoluto, antes de deixar escapar um grunhido de incredulidade. Isso não é verdade. É sim, e você sabe disso. A doença que Léo tem é hereditária. Você também pode ser portador da condição, Victor. O grito de Daniel foi como um grito de socorro, uma súplica para que a verdade emergisse. Amanda estava em choque. Um sentimento de traição a invadiu, misturado a uma estranha compaixão por Victor. Ele que sempre havia sido forte, agora era um homem quebrado. Você mentiu, você escondeu tudo isso de mim. Victor quase chorou, o rosto distorcido em uma expressão de dor e culpa. Por que você não me disse antes? Eu não sabia, estava fora do país, e quando voltei você havia se cercado de segredos que nem ela conseguia quebrar. A tensão aumentou. Amanda estava paralisada. O que deveria fazer? Era amor por Léo? Por Victor? Um amor construído em bases de mentiras e traições. Você não pode manter Léo longe da verdade por mais tempo, Daniel continuou. Ele merece conhecer a própria história, merece a chance de lutar, mas não está sozinho, Victor. Você precisa olhar para ele, encará-lo como seu próprio filho. Ele pode ser a única esperança em sua vida, ou a sua maior dor. As palavras de Daniel reverberaram na sala, e Victor parecia se afundar em seu próprio caos. Mas algo dentro de Amanda disparou. Se Léo é seu filho, Victor, então isso significa que estamos enfrentando essa doença juntos. Precisamos procurar ajuda. Juntos. Mas o olhar de Victor encontrou o de Amanda e ela viu algo que a fez recuar. Uma sombra de medo. Um homem despedaçado. Amanda, eu não sei se posso fazer isso. Se posso ser o pai que ele precisa. E nesse momento tudo se desfez. Os ecos de segredos e mentiras, restrições e responsabilidades dançavam ao redor deles. Amanda não sabia de quem confiar. Daniel parecia ser a última âncora numa tempestade. Então, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. Um grito de Léo vindo de fora da casa. A intensidade do som ressoou como um alarme. Algo estava errado. Os corações disparados. As revelações ficaram em segundo plano. Amanda disparou para a porta e assim que a abriu, um frio cortante correu ao longo de sua espinha. Léo estava lá, mas não estava sozinho. Ao lado dele,
Um homem de aparência familiar, mas com uma presença sombria. Seu olhar penetrante e um sorriso enigmático faziam Amanda sentir um nó na garganta. Quem é você? Amanda perguntou, a voz trêmula. O desconhecido sorria, mas algo nele parecia ameaçador. Sou a resposta que você nunca quis ouvir, ele pausou, olhar fixo em Léo. E eu tenho algo que pertence a você. As palavras fugiram de sua boca como um veneno. Amanda sentiu a sala girar. Do que você está falando? O que pertence a mim? Não deve reconhecer-me, mas sabe, o seu passado é mais complicado do que imagina. Léo não é o único que está em perigo. Victor saltou na direção do homem, o rosto contorcido de raiva. Afaste-se dele. Não quero saber do que você está falando. O homem riu, um som frio. Você já sabe, Victor. O que achava que estava assegurado é uma ilusão. E uma escolha que você fez décadas atrás está prestes a voltar para levar Léo. A tensão na sala aumentou, como se o ar estivesse prestes a explodir. Amanda olhou para Léo, que agora estava com os olhos arregalados. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Uma parte sua, apenas isso. E você verá que a verdade é muito mais profunda do que acreditava. As palavras dele ecoaram junto a uma verdade dolorosa. O coração de Amanda disparou. O que você quer dizer? Sua voz tremeu, mas o homem apenas sorriu, satisfeito. Tudo que você tinha era um sonho. Leonel não é só você, e sim a resposta para segredos antigos. E antes que alguém pudesse reagir, o homem puxou algo de dentro de sua jaqueta, um pequeno objeto brilhante, e o lançou para o chão. O impacto ensurdecedor sacudiu a sala, e em um instante tudo se transformou em caos. Quando a poeira começou a assentar, Léo estava de pé, paralisado. O brilho da luz misteriosa envolveu seu corpo, e por um momento Amanda viu uma centelha de verdade que nunca esteve ali. Ela olhou para Victor, seus rostos refletindo confusão e medo. O que mais estava escondido debaixo da superfície dessa história? O que mais eles ainda tinham que descobrir antes que tudo fosse perdido? Léo parecia confuso, seu olhar balançando entre o desconhecido e o pai. Victor estava paralisado, como se uma tempestade estivesse se formando em seu interior. Você vai nos contar o que é isso? Amanda perguntou, sua voz agora firme, mas as mãos tremiam. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo muito sombrio estava por trás daquela revelação. Eu só quero que você entenda, o homem respondeu, em meio a um sorriso enigmático. O que eu trouxe pode mudar tudo. Ele apontou para Léo e um frio percorreu a espinha de Amanda. Que tipo de mudança ele queria? O medo cresceu no coração dela. Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito agudo ecoou do lado de fora. O som vinha do jardim e algo parecia errado. Sem hesitar, Amanda correu para a porta, o pânico tomando conta. Léo também se moveu, tentando acompanhar a mãe. O que aconteceu? A cena que se desenrolou lá fora fez todos parar. Uma multidão se havia formado. Estranhos olhavam, suas expressões misturadas de curiosidade e preocupação. Amanda perguntou para um dos presentes. O que aconteceu? Um acidente. Uma criança. A voz do homem mal atravessou os lábios enquanto ele era puxado por outra pessoa. As palavras estavam pesadas no ar, presas em um nó de tensão. Amanda sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Léo! Gritou, seu coração disparado. O garoto
estava mais perto da multidão. Seus olhos brilhando com uma mistura de inocência e medo. Quando se aproximou, a cena ficou mais clara. Uma garotinha estava no chão, seu rosto pálido, os pais desesperados ao seu redor. A ambulância já estava a caminho, mas havia um desespero na atmosfera que deixava tudo ainda mais sombrio. Ela precisa de ajuda! Léo exclamou, quase chorando. Amanda sentiu o impulso de correr até ele, mas havia algo mais profundo ali. Voltando-se para o homem, ela perguntou: "Você sabe o que isso significa?" "O que aconteceu com a garota?" Ele sorriu novamente, mas desta vez era um sorriso perturbador. A verdade é que Léo não é o único que pode trazer à tona segredos. As doenças não aparecem do nada, e às vezes o que já está em nossos corações pode surgir de formas inesperadas. O coração de Amanda afundou. Era ele quem estava insinuando que havia uma conexão. Que aquele acidente desastroso poderia estar ligado ao pequeno Léo? O que ele realmente conhecia? Você está dizendo que isso tem a ver com ele? A verdade é sempre mais complexa que a ficção, não é? A resposta dele foi como um golpe. Bravo e calmo, seu olhar perscrutava a multidão enquanto a agitação crescia. Mas antes que pudessem explorar mais, algo inesperado aconteceu. Léo, ignorando toda a situação, começou a correr em direção à garotinha. "Ei, não se preocupe!" Ele gritou enquanto se aproximava. "Por favor, fique comigo. Você vai ficar bem." O que era aquilo? Um impulso súbito, um instinto infantil puro e vulnerável. Mas à medida que suas palavras ecoavam, todos na multidão sentiram a gravidade da situação. E foi então que a garotinha, voltando-se para Léo, começou a se contorcer. Um tremor violento tomou seu corpo, e de repente, algo parecia se manifestar. A luz que antes iluminava Léo agora se intensificou, e todos na multidão olharam para ele. De repente, todos sentiram a mesma corrente de energia, um poder que não podiam explicar. O ar estava carregado de emoções. Em meio à cena, o homem misterioso riu. Mas não era uma risada de alegria, era uma risada de satisfação, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Amanda olhou para Léo, com o coração na boca. "Léo, volte!" Já era tarde. Léo se virou, a energia pulsando ao seu redor como uma tempestade prestes a explodir. E antes que todos pudessem reagir, uma onda de luz intensa envolveu os dois, Léo e a garotinha, e eles foram tragados em um turbilhão de brilho. Amanda ficou paralisada, sem palavras, enquanto o chão abaixo parecia desmoronar. A realidade estava se distorcendo à sua frente. O que ela estava presenciando? Que tipo de verdade estava se revelando? Seu estômago revirou. Daniel, o homem, avançou um passo à frente, como se pudesse sentir a mudança. "Agora você vai entender." Ele lhe olhou para Amanda e um sorriso sombriamente satisfeito surgiu em seu rosto. "O que você fez?" A voz de Victor se elevou. Mas era apenas um eco de sua impotência diante do que estava acontecendo. A sala estava cheia de murmúrios, e todos estavam perdidos em um mar de medo e confusão. Enquanto a luz final começava a cessar, a cena à sua frente se transformou. O que mais eles escondiam? O que a luz revelaria? As perguntas e a incerteza pairavam no ar. Uma verdade muito maior estava à espreita. E Amanda sentiu que tudo estava prestes a mudar para sempre. A poeira começava a assentar, mas a pressão no ar era palpável. O brilho do objeto que o homem havia lançado ainda reluzia,
e todos na sala se recuperavam do impacto do momento. Léo parecia confuso, seu olhar balançando entre o desconhecido e o pai. Victor estava paralisado, como se uma tempestade estivesse se formando em seu interior. "Você vai nos contar o que é isso?" Amanda perguntou, sua voz agora firme, mas as mãos tremiam. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo muito sombrio estava por trás daquela revelação. Eu só quero que você entenda", o homem respondeu, em meio a um sorriso enigmático. "O que eu trouxe pode mudar tudo." Ele apontou para Léo, e um frio percorreu a espinha de Amanda. Que tipo de mudança ele queria? O medo cresceu no coração dela. Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito agudo ecoou do lado de fora. O som vinha do jardim, e algo parecia errado. Sem hesitar, Amanda correu para a porta, o pânico tomando conta. Léo também se moveu, tentando acompanhar a mãe. O que aconteceu? A cena que se desenrolou lá fora fez todos pararem. Uma multidão se havia formado. Estranhos olhavam, suas expressões misturadas de curiosidade e preocupação. Amanda perguntou para um dos presentes: "O que aconteceu? Um acidente? Uma criança?" A voz do homem mal atravessou os lábios, enquanto ele era puxado por outra pessoa. As palavras estavam pesadas no ar, presas em um nó de tensão. Amanda sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. "Léo!" gritou, seu coração disparado. O garoto estava mais perto da multidão, seus olhos brilhando com uma mistura de inocência e medo. Quando se aproximou, a cena ficou mais clara. Uma garotinha estava no chão, seu rosto pálido, os pais desesperados ao seu redor. A ambulância já estava a caminho, mas havia um desespero na atmosfera, que deixava tudo ainda mais sombrio. Ela precisa de ajuda!" Léo exclamou, quase chorando. Amanda sentiu o impulso de correr até ele, mas havia algo mais profundo ali. Voltando-se para o homem, ela perguntou: "Você sabe o que isso significa? O que aconteceu com a garota?" Ele sorriu novamente, mas algo nele parecia ameaçador. A verdade é que Léo não é o único que pode trazer à tona segredos. As doenças não aparecem do nada, e às vezes, o que já está em nossos corações pode surgir de formas inesperadas. O coração de Amanda afundou. Era ele quem estava insinuando que havia uma conexão, que aquele acidente desastroso poderia estar ligado ao pequeno Léo? O que ele realmente conhecia? "Você está dizendo que isso tem a ver com ele?" A verdade é sempre mais complexa que a ficção, não é? A resposta dele foi como um golpe, bravo e calmo. Seu olhar perscrutava a multidão enquanto a agitação crescia. Mas antes que pudessem explorar mais, algo inesperado aconteceu. Léo, ignorando toda a situação, começou a correr em direção à garotinha. "Ei, não se preocupe!" ele gritou, enquanto se aproximava. "Por favor, fique comigo! Você vai ficar bem!" O que era aquilo? Um impulso súbito, um instinto infantil puro e vulnerável. Mas à medida que suas palavras ecoavam, todos na multidão sentiram a gravidade da situação. E foi então que a garotinha, voltando-se para Léo, começou a se contorcer. Um tremor violento tomou seu corpo e, de repente, algo parecia se manifestar. A luz que antes iluminava Léo agora se intensificou, e todos na multidão olharam para ele. De repente, todos sentiram a mesma corrente de energia, um poder que não podiam explicar. O ar estava carregado de emoções. Em meio à cena, o homem misterioso riu.
Mas não era uma risada de alegria, era uma risada de satisfação, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Amanda olhou para Léo, com o coração na boca. Léo, volte! Mas já era tarde. Léo se virou, a energia pulsando ao seu redor como uma tempestade prestes a explodir. E antes que todos pudessem reagir, uma onda de luz intensa envolveu os dois, Léo e a garotinha, e eles foram tragados em um turbilhão de brilho. Amanda ficou paralisada, sem palavras, enquanto o chão abaixo parecia desmoronar. A realidade estava se distorcendo à sua frente. O que ela estava presenciando? Que tipo de verdade estava se revelando? Seu estômago revirou. Daniel, o homem, avançou um passo à frente, como se pudesse sentir a Me. Agora você vai entender. Ele olhou para Amanda e um sorriso sombriamente satisfeito surgiu em seu rosto. Você fez isso, não foi? Victor gritou, sua voz tremendo de raiva, enquanto se voltava para Daniel. O que você quer de Léo? Mas antes que Daniel pudesse responder, a luz começou a pulsar ainda mais forte, e todos gritaram. Uma explosão de energia seguiu, e em meio à confusão, Amanda viu Léo e a garotinha flutuarem no ar. O que era aquilo? E então, uma sombra apareceu, saindo de Léo. Era uma figura nebulosa, com um olhar penetrante. Amanda se lembrou de cada pesadelo que já tivera. Aquela imagem agora perfeita diante dela. Era a mãe de Léo, e sua presença trouxe um calafrio. Chegou a hora, Victor. Ela sussurrou com uma voz que atravessou a multidão, ecoando nas mentes. O que você fez no passado está finalmente se revelando. E Léo não é apenas uma vítima. Ele é a chave. As palavras flutuaram no ar, fazendo com que as pessoas se entreolhassem aterrorizadas. O que isso significava? As revelações começaram a grudar nas paredes da realidade como cimento, solidificando tudo o que haviam acreditado. E enquanto todos se perguntavam como reagir, uma onda de energia os atingiu. E as sombras começaram a se expandir, tomando forma, cercando Léo e a garotinha, revelando segredos que não deveriam ser descobertos. Amanda sentiu o nó na garganta aumentar. O que mais estava escondido? O que mais poderiam descobrir sobre Léo, sobre Victor, sobre tudo? E nesse momento, ela percebeu com o coração acelerado que a história que conhecia estava prestes a desmoronar. Quem realmente eram eles? Que verdades estavam prestes a ser desvendadas? A poeira começava a assentar, mas a pressão no ar era palpável. O brilho do objeto que o homem havia lançado ainda reluzia, e todos na sala se recuperavam do impacto do momento. Léo parecia confuso, seu olhar balançando entre o desconhecido e o pai. Victor estava paralisado, como se uma tempestade estivesse se fechando. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo muito sombrio estava por trás daquela revelação. Eu só quero que você entenda, o homem respondeu, em meio a um sorriso enigmático. O que o trouxe pode mudar tudo. Ele apontou para Léo, e um frio percorreu a espinha de Amanda. Que tipo de mudança ele queria? O medo cresceu no coração dela. Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito agudo ecoou do lado de fora. O som vinha do jardim, e algo parecia errado. Sem hesitar, Amanda correu para a porta, o pânico tomando conta. Léo também se moveu, tentando acompanhar a mãe. O que aconteceu? A cena que se desenrolou lá fora fez todos pararem. Uma multidão se havia formado. Estranhos olhavam, suas expressões misturadas de curiosidade e preocupação. Amanda perguntou para um dos presentes. O que aconteceu? Um acidente! Uma criança! A voz do homem mal atravessou os lábios, enquanto ele era puxado por outra pessoa.
As palavras estavam pesadas no ar, presas em um nó de tensão. Amanda sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Léo! Gritou, seu coração disparado. O garoto estava mais perto da multidão, seus olhos brilhando com uma mistura de inocência e medo. Quando se aproximou, a cena ficou mais clara. Uma garotinha estava no chão, seu rosto pálido, os pais desesperados ao seu redor. A ambulância já estava a caminho, mas havia um desespero na atmosfera que deixava tudo ainda mais sombrio. Ela precisa de ajuda! Léo exclamou, quase chorando. Amanda sentiu o impulso de correr até ele, mas havia algo mais profundo ali. Voltando-se para o homem, ela perguntou: Você sabe o que isso significa? O que aconteceu com a garota? Ele sorriu novamente, mas algo nele parecia ameaçador. A verdade é que Léo não é o único que pode trazer à tona segredos. As doenças não aparecem do nada. E às vezes, o que já está em nossos corações pode surgir de formas inesperadas. O coração de Amanda afundou. Era ele que estava insinuando que havia uma conexão. Que aquele acidente desastroso poderia estar ligado ao pequeno Léo? O que ele realmente conhecia? Você está dizendo que isso tem a ver com ele? Ah, a verdade é sempre mais complexa que a ficção, não é? A resposta dele foi como um golpe. Bravo e calmo, seu olhar perscrutava a multidão enquanto a agitação crescia. Mas antes que pudessem explorar mais, algo inesperado aconteceu. Léo, ignorando toda a situação, começou a correr em direção à garotinha. Ei, não se preocupe! Ele gritou, enquanto se aproximava. Por favor, fique comigo. Você vai ficar bem. O que era aquilo? Um impulso súbito, um instinto infantil puro e vulnerável. Mas, à medida que suas palavras ecoavam, todos na multidão sentiram a gravidade da situação. E foi então que a garotinha, voltando-se para Léo, começou a se contorcer. Um tremor violento tomou seu corpo e, de repente, algo parecia se manifestar. A luz que antes iluminava Léo agora se intensificou e todos na multidão olharam para ele. De repente, todos sentiram a mesma corrente de energia, um poder que não podiam explicar. O ar estava carregado de emoções. Em meio à cena, o homem misterioso riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de satisfação, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Amanda olhou para Léo, com o coração na boca. Léo, volte! Mas já era tarde. Léo se virou, a energia pulsando ao seu redor como uma tempestade prestes a explodir. E antes que todos pudessem reagir, uma onda de luz intensa envolveu os dois, Léo e a garotinha. Amanda ficou paralisada, sem palavras, enquanto o chão abaixo parecia desmoronar. A realidade estava se distorcendo à sua frente. O que ela estava presenciando? Que tipo de verdade estava se revelando? Seu estômago revirou. Daniel, o homem, avançou um passo à frente, como se pudesse sentir a mudança. Agora você vai entender. Ele olhou para Amanda e um sorriso sombriamente satisfeito surgiu em seu rosto. Você fez isso, não foi? Victor gritou, sua voz tremendo de raiva enquanto se voltava para Daniel. O que você quer de Léo? Mas antes que Daniel pudesse responder, a luz começou a pulsar ainda mais forte e todos gritaram. Uma explosão de energia seguiu, e em meio à confusão, Amanda viu Léo e a garotinha flutuarem no ar. O que era aquilo? E então, uma sombra apareceu saindo de Léo. Era uma figura nebulosa, com um olhar penetrante. Amanda se lembrou de cada pesadelo que já tivera. Aquela imagem, agora perfeita diante dela. Era a mãe de Léo, e sua presença trouxe um calafrio. Chegou a hora, Victor. Ela sussurrou com uma voz que atravessou a multidão, ecoando nas mentes. O que você fez no passado está finalmente se revelando. E Léo não é apenas uma vítima. Ele é a chave.
As palavras flutuaram no ar, fazendo com que as pessoas se entreolhassem, aterrorizadas. O que isso significava? As revelações começaram a grudar nas paredes da realidade, como cimento, solidificando tudo o que haviam acreditado. E enquanto todos se perguntavam como reagir, a sombra se aproximou mais de Léo, deixando a multidão em choque. Então, de repente, a figura tomou a forma de uma mulher, com um semblante familiar. Era Clara, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Você não me esperava aqui, não é? A voz dela era ao mesmo tempo suave e cortante. A verdade sobre Léo vai mu. O ar parou. A multidão ficou em silêncio absoluto. Amanda sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Uma filha? Como isso podia ser? Victor estava em estado de choque, a expressão de mágoa e confusão estampada em seu rosto. Mas isso não faz sentido, ele balbuciou. Eu não sabia. Era impossível saber. Clara respondeu, agora com um semblante muito diferente. Como você poderia? Eu, sim, sou a mãe de Léo, e ela ressurge agora, com o poder que você nunca quis acreditar. O seu passado nunca teve um fim, apenas uma pausa. As palavras dela eram como facas, cortando a ilusão que eles tinham. Léo começou a descer lentamente, a luz ao seu redor piscando, quase como uma despedida. Amanda não sabia como enfrentar isso. O que estava acontecendo? Quem era de fato aquele menino que acreditava ser seu? Outras vozes começaram a se levantar do meio da multidão, murmúrios de choque e espanto. Cada um deles estava questionando, se perguntando com horror quem Léo realmente era. E Amanda, com coração em frangalhos, encarou Victor. Você precisa contar a verdade, ela sussurrou, temendo pela sanidade de todos ali. O que isso realmente significa? Mas Victor estava fixo em Clara, absorvendo a gravidade da revelação. E enquanto a sombra de uma realidade parecia tomar forma, Amanda percebeu que não apenas o passado estava regressando. Era um passado repleto de segredos que moldaria seu futuro de maneira que nunca poderiam imaginar. E enquanto um peso o que mais? Eles ainda teriam que descobrir sobre Léo e a horrenda verdade que o cercava. A poeira começava a assentar, mas a pressão no ar era palpável. O brilho do objeto que o homem havia lançado ainda reluzia e todos na sala se recuperavam do impacto do momento. Léo parecia confuso, seu olhar balançando entre o desconhecido e o pai. Victor estava paralisado, como se uma tempestade estivesse se formando em seu interior. Você vai nos contar o que é isso? Amanda perguntou, sua voz agora firme, mas as mãos tremiam. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo muito sombrio estava por trás daquela revelação. Eu só quero que você entenda, o homem respondeu, em meio a um sorriso enigmático. O que eu trouxe pode mudar tudo. Ele apontou para Léo e um frio percorreu a espinha de Amanda. Que tipo de mudança ele queria? O medo cresceu no coração dela. Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito agudo ecoou do lado de fora. Sem hesitar, Amanda correu para a porta, o pânico tomando conta. Léo também se moveu, tentando acompanhar a mãe. O que aconteceu? A cena que se desenrolou lá fora fez todos pararem. Uma multidão se havia formado. Estranhos olhavam, suas expressões misturadas de curiosidade e preocupação. Amanda perguntou para um dos presentes: o que aconteceu?
Um acidente, uma criança. A voz do homem mal atravessou os lábios, enquanto ele era puxado por outra pessoa. As palavras estavam pesadas no ar, presas em um nó de tensão. Amanda sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Léo! Gritou, seu coração disparado. O garoto estava mais perto da multidão, seus olhos brilhando com uma mistura de inocência e medo. Quando se aproximou, a cena ficou mais clara. Uma garotinha estava no chão, seu rosto pálido, os pais desesperados ao seu redor. A ambulância já estava a caminho, mas havia um desespero na atmosfera que deixava tudo ainda mais sombrio. Ela precisa de ajuda! Leo exclamou, quase chorando. Amanda sentiu o impulso de correr até ele, mas havia algo mais profundo ali. Voltando-se para o homem, ela perguntou: Você sabe o que isso significa? O que aconteceu com a garota? Ele sorriu novamente, mas algo nele parecia ameaçador. A verdade é que Leo não é o único que pode trazer à tona segredos. As doenças não aparecem do nada, e às vezes o que já está em nossos corações pode surgir de formas inesperadas. O coração de Amanda afundou. Era ele quem estava insinuando que havia uma conexão. Que aquele acidente desastroso poderia estar ligado ao pequeno Leo? O que ele realmente conhecia? Você está dizendo que isso tem a ver com ele? A verdade é sempre mais complexa que a ficção, não é? A resposta dele foi como um golpe, bravo e calmo. Seu olhar perscrutava a multidão enquanto a agitação crescia. Mas antes que pudessem explorar mais, algo inesperado aconteceu. Leo, ignorando toda a situação, começou a correr em direção à garotinha. Ei, não se preocupe, ele gritou, enquanto se aproximava. Por favor, fique comigo, você vai ficar bem. O que era aquilo? Um impulso súbito, um instinto infantil puro e vulnerável. Mas à medida que suas palavras ecoavam, todos na multidão sentiram a gravidade da situação. E foi então que a garotinha, voltando-se para Leo, começou a se contorcer. Um tremor violento tomou seu corpo e, de repente, algo parecia se manifestar. A luz que antes iluminava Leo agora se intensificou, e todos na multidão olharam para ele. De repente, todos sentiram a mesma corrente de energia, um poder que não podiam explicar. O ar estava carregado de emoções. Em meio à cena, o homem misterioso riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de satisfação, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Amanda olhou para Leo, com o coração na boca. Leo, volte! Mas já era tarde. Leo se virou, a energia pulsando ao seu redor como uma tempestade prestes a explodir. E antes que todos pudessem reagir, uma onda de luz intensa envolveu os dois, Leo e a garotinha. E eles foram tragados em um turbilhão de brilho. Amanda ficou paralisada, sem palavras, enquanto o chão abaixo parecia desmoronar. A realidade estava se distorcendo à sua frente. O que ele estava presenciando? Que tipo de verdade estava se revelando? Seu estômago revirou. Daniel, o homem, avançou um passo à frente, como se pudesse sentir a mudança. Agora você vai entender. Ele olhou para Amanda, e um sorriso sombriamente satisfeito surgiu em seu rosto. Você fez isso, não foi? Victor gritou, sua voz tremendo de raiva enquanto se voltava para Daniel. O que você quer de Leo? Mas antes que Daniel pudesse responder, a luz começou a pulsar ainda mais forte e todos gritaram. Uma explosão de energia seguiu e, em meio à confusão, Amanda viu Leo e a garotinha flutuarem no ar. O que era aquilo? E então uma sombra apareceu, saindo de Leo.
Era uma figura nebulosa, com um olhar penetrante. Amanda se lembrou de cada pesadelo que já tivera. Aquela imagem agora perfeita diante dela. Era a mãe de Léo, e sua presença trouxe um calafrio. Chegou a hora, Victor. Ela sussurrou com uma voz que atravessou a multidão, ecoando nas mentes. O que você fez no passado está finalmente se revelando. E Léo não é apenas uma vítima. Ele é a chave. As palavras flutuaram no ar, fazendo com que as pessoas se entreolhassem, aterrorizadas. O que isso significava? As revelações começaram a grudar nas paredes da realidade como cimento, solidificando tudo o que havia ao acreditar. Então, de repente, a figura tomou a forma de uma mulher, com um semblante familiar. Era Clara, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Você não esperava aqui, não é? A voz dela era ao mesmo tempo suave e cortante. A verdade sobre Léo vai muito além do que vocês imaginam. Ele não é apenas o filho que você abandonou, Victor. Ele é a filha que você nunca soube que tinha. O ar parou. A multidão ficou em silêncio absoluto. Amanda sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Uma filha? Como isso podia ser? Victor estava em estado de choque, a expressão de mágoa e confusão estampada em seu rosto. Mas isso não faz sentido, ele balbuciou. Eu não sabia. Era impossível saber. Clara respondeu agora com um semblante muito diferente. Como você poderia? Sim, sou a mãe de Léo, e ela ressurge agora com um poder que você nunca quis acreditar. O seu passado nunca teve um fim, apenas uma pausa. As palavras dela eram como facas, cortando a ilusão que eles tinham. Léo começou a descer lentamente, a luz ao seu redor piscando, quase como uma despedida. Amanda não sabia como enfrentar isso. O que estava acontecendo? Quem era, de fato, aquele menino que acreditava ser seu? Outras vozes começaram a se levantar do meio da multidão. Murmúrios de choque e espanto. Cada um deles estava questionando, se perguntando com horror quem Léo realmente era. E Amanda, com o coração em frangalhos, encarou Victor. Você precisa contar a verdade, ela sussurrou, temendo pela sanidade de todos ali. O que isso realmente significa? Mas Victor estava fixo em Clara, absorvendo a gravidade da revelação. E enquanto a sombra de uma realidade parecia tomar forma, Amanda percebeu que não apenas o passado estava regressando. Era um passado repleto de segredos que moldaria seu futuro de maneira que nunca poderiam imaginar. Se você não me disser a verdade agora, poderá perder Léo para sempre, Clara disse, uma dureza na voz que fez todos se calarem. Perder Léo? Victor sussurrou, a expressão de pânico crescendo. Como assim? Mas antes que Clara pudesse explicar, um estrondo ressoou do fundo do jardim. As luzes piscaram, e a terra sob eles começou a tremer. O que foi isso? Amanda gritou, o temor agora entrelaçado ao desespero. E assim que todos se viraram, uma fenda se abriu no chão, engolindo a luz e revelando uma escuridão profunda e voraz. Léo! O grito de Victor cortou o ar, mas o menino já havia sido puxado para o centro da fenda. A luz ao redor dele piscaram e, nesse momento, tudo fez clique. O que se revelava era mais do que uma fissura na terra. Era um portal. Vá, Léo! Clara gritou, esquecendo-se do clima denso que a cercava. Venha até mim, não tenha medo. Amanda viu a expressão de Léo mudar. Uma mistura de medo e determinação tomou conta de seu pequeno rosto enquanto ele hesitava. Mas uma força desconhecida puxava-o para dentro da escuridão. Então, em um impulso feroz, ele gritou, Mãe, eu vou encontrar você! E enquanto Amanda estendia a mão para ele,
buscando desesperadamente puxá-lo de volta. A luz começou a desaparecer e a escuridão consumiu tudo ao seu redor. O portal se fechou com um estrondo ensurdecedor. Silêncio. A multidão ficou paralisada, o terror refletido em seus rostos. O que acabara de acontecer? Léo havia desaparecido, e com ele toda a compreensão do que sabiam. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história? Que outros segredos permaneceriam? O silêncio tomou conta da sala depois que o portal se fechou. O que havia acabado de acontecer? Todos estavam em choque, paralisados pela revelação e pelas consequências inesperadas. Amanda sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e incerteza. Onde estava Léo? Por que ele tinha que sumir exatamente naquele momento, quando tudo parecia estar perdido? Victor, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente se virou para Clara, buscando conforto em meio ao desespero. O que vamos fazer agora? Eu perdi meu filho. A voz dele tremia, e cada palavra era uma punhalada no coração de Amanda, que apenas podia observar. O homem que antes parecia tão forte, agora parecia desmoronado. A responsabilidade não é sua, Victor, Clara sussurrou, mas a angústia dela também era evidente. Precisamos encontrá-lo. Não podemos perder a esperança. As palavras estavam repletas de um senso de urgência, mas a verdade era que ninguém sabia como agir. O impacto da revelação de que Léo era mais do que aparentava havia deixado todos abalados. Na multidão, murmúrios começaram a surgir. O que aconteceu? Onde está a criança? As vozes se misturavam, criando um turbilhão de questionamentos. Amanda podia sentir o peso da atenção deles, os olhos curiosos e ansiosos, prontos para julgar ou oferecer apoio. O ambiente estava tenso, como uma corda prestes a estourar. Precisamos de um plano, decidiu Amanda, a voz perdendo seu tremor. Um ímpeto de determinação começou a se manifestar em seu interior. Se Léo foi levado, ele precisa de nós. Vamos procurá-lo. Juntos. Victor assentiu, a expressão resoluta se formando em seu rosto. Sim, vamos. Não podemos deixar que ele enfrente isto sozinho. Ele olhou para Clara em busca de apoio. Você sabe o que fazer? Eu conheço alguém que pode nos ajudar, Clara respondeu, já se movendo na direção de um grupo de pessoas que parecia ter se afastado do tumulto. Um velho amigo que sabe como lidar com essas coisas. Quando seguiram Clara, Amanda sentiu que sua determinação aumentava. Nós vamos encontrá-lo, custe o que custar, ela disse, quase para si mesma, mas com um brilho de esperança nos olhos. O tempo estava se esgotando, mas algo dentro dela dizia que não podiam desistir. Enquanto caminhavam, visualizações de Léo surgiam nas mentes de todos. O sorriso dele, as risadas na casa, a curiosidade incessante, a lembrança do garoto os impulsionava. O que mais Léo tinha que enfrentar? Amanda tomou conta de seu terror e decidiu transformá-lo em ação. Finalmente chegaram a uma pequena casa no meio da confusão. Uma mulher idosa apareceu na porta, seus olhos profundos refletindo sabedoria e preocupação. O que vocês precisam? Vejo que trouxe um peso enorme. Precisamos encontrar meu filho, Victor falou, a voz firme, mas instável. Ele pode estar em perigo. E a expressão dele se desfez por um momento, mas logo voltou ao foco. Precisamos de ajuda. Então, vocês estão prontos para encarar a verdade? A voz da mulher era suave, mas havia um poder nas palavras dela. A verdade que pode mudar tudo. Amanda sentiu um calafrio. O que mais poderia ser revelado? O que mais o universo tinha guardado para eles? O coração dela se apertou, a questão pairando no ar. Até onde estavam dispostos a ir por amor? A mulher fez sinal para que entrassem, e cada passo que davam
parecia aproximá-los de respostas que poderiam mudar suas vidas para sempre. Eles sabiam que a jornada estava longe de acabar. E assim, em meio à escuridão e à imprevisibilidade, uma chama de esperança se reacendeu. Amizade, amor e coragem se entrelaçavam numa trama maior do que imaginaram. O futuro era um mistério, mas juntos eles enfrentariam o que viesse pela frente. E agora, me diga, você também sente essa incrível energia? Este foi apenas o começo. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Sua interação é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos.